Blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe o que é? Sabe interpretar à luz da Bíblia, à luz dos textos bíblicos, o que de fato é blasfêmia contra o Espírito Santo e o porquê dela não ser perdoada? Eu me chamo Wellington Jesus, vou pedir a você que inscreva-se, curta, comenta e compartilhe o vídeo. Isso é muito importante, outras pessoas serão abençoadas através de sua ação de graça realizadas no vídeo. E aqui neste vídeo, em nome de Jesus, eu creio que você sairá daqui bem esclarecido sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Assista o vídeo até o final, é muito importante para que você saia e receba um esclarecimento à luz da Bíblia. Vamos lá. A blasfêmia contra o Espírito Santo, meus irmãos, aparece na Bíblia Sagrada, sobretudo, principalmente, nos evangelhos sinóticos. A palavra sinótico significa similares, praticamente iguais. São eles o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas. O texto que se refere à blasfêmia contra o Espírito Santo aparece em Mateus 12, Marcos 3 e Lucas 12. Então agora eu quero expor, primeiramente, o texto de Mateus capítulo 12, 31, que diz da seguinte maneira: por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem na era que há de vir. Pois bem, este é o primeiro texto no primeiro evangelho do livro de Mateus, ou seja, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus capítulo 12. Agora, eu quero expor o texto de Marcos, capítulo 3, verso de número 28 a 30. Diz o seguinte: eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com o espírito imundo. Preste atenção, reparou no contexto de um texto para o outro, entre Mateus 12 e Marcos capítulo 3? Veja bem, os textos bíblicos expostos aqui por mim, qual que é o pano de fundo, na verdade, do capítulo 12 do livro de Mateus? O capítulo 12 do livro de Mateus nos apresenta um pano de fundo da seguinte maneira: Jesus opera um milagre, liberta um jovem, cura um jovem, e os fariseus, além de arrazoarem, pensam, em seu coração, no íntimo, dizendo: esse daí não expulsa demônios a não ser pelo poder de Beelzebu. Esse é o pano de fundo de Mateus capítulo 12. O pano de fundo de Marcos capítulo 3 já nos apresenta a seguinte forma: que os fariseus disseram, este daí está endemoniado. Agora, vamos aqui esclarecer alguns pontos. Basicamente, meus irmãos, blasfêmia contra o Espírito Santo é falar mal do Espírito Santo, levantar calúnia, é um insulto à sua honra, à sua obra e sua divindade. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um discurso injurioso, é um discurso de falar mal, se levantar contra, levantar calúnia e difamar a obra, a divindade e o caráter, ou seja, o Espírito Santo em si. Dito isto, basicamente foi o que os fariseus fizeram, tanto em Mateus capítulo 12, Lucas capítulo 12, Marcos capítulo 3. Então, irmãos, a Bíblia adverte que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Mas, no entanto, é importante nós compreendermos, entendermos, interpretarmos esses versículos muito bem, para não cairmos em armadilhas. Armadilhas essas que muitas pessoas se desesperam achando que já perderam a sua salvação. Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado específico em si, mas sim é uma exclusão total, deliberada e persistente da obra do Espírito Santo em sua vida.
que é levar o homem do seu estado de necrosação do pecado, no caso, no seu estado de morte do pecado, de morto no pecado, na verdade, a um estado de arrependimento. Ou seja, leva o homem ao convencimento dos seus erros. Então a pessoa diz, eu não quero, ela continua insistindo e ela persiste no erro. Desta forma, chegando à blasfêmia contra o Espírito Santo. É uma recusa de aceitar a salvação que Deus oferece através do Espírito Santo de Deus, saciada de virtude através do sacrifício de cruz, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Portanto, meus irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo não é simplesmente uma ofensa verbal. Por exemplo, você está lá e falou alguma coisa acidentalmente, porque tem muitas pessoas que desenvolvem o toque religioso, o transtorno obsessivo compulsivo, e desta forma pensam meio que sem querer. Existe sim essa situação. Então, não é simplesmente uma ofensa verbal, mas é uma coleta persistente, uma coleta que a pessoa resiste à obra redentora de Deus em sua vida. Ou seja, é uma recusa radical em se arrepender e se converter. Aqueles que cometem este pecado não podem ser perdoados, porque rejeitam a verdade do Espírito Santo de Deus em suas vidas, resultando assim num insulto a Deus, que deu tudo o que Deus tinha mais de precioso. Deus deu para que esta pessoa se salvasse, e essa pessoa simplesmente diz, não, eu não quero, eu rejeito a obra de Deus em minha vida. Ela rejeita simplesmente a salvação e a libertação dos seus pecados. Portanto, meus irmãos, é importante ressaltar e frisar que sentir arrependimento e tristeza por ter cometido ou esse tipo de pecado, ou algum outro pecado contra Deus, é um sintoma de quem foi salvo. Isso já demonstra que o Espírito Santo de Deus age em sua vida. Ou seja, aqueles que se arrependem genuinamente, escolhem ter a sua vida lavada, redimida, controlada por Deus, demonstram evidências de terem recebido o Espírito Santo de Deus em suas vidas e não cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo, no caso. Em resumo, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável porque envolve uma exclusão persistente e consciente da obra redentora de Deus através do Espírito Santo em sua vida. Ou seja, a pessoa tem consciência sim, ela sabe o que ela está fazendo, ela não faz por querer, ela faz por querer, ela rejeita o Espírito Santo de Deus em sua vida porque exatamente quer. E se você chegar num tipo de pessoa como essa e falar assim, olha, não rejeita o Espírito Santo de Deus em sua vida, não rejeita a salvação de Deus porque você corre o risco de ir para o inferno por causa disso. Ela fala, eu não ligo, eu não quero saber. Literalmente é uma recusa em se converter, em se arrepender, em ter a obra de Deus em sua vida, resultando assim num insulto, numa ofensa a Deus, que eu repito, deu tudo para nos salvar. Meus irmãos e irmãs, eu espero que esse assunto, eu espero que desta forma que eu expus aqui, tenha te ajudado. Tem alguma dúvida? Eu vou começar uma série agora de vídeos somente sobre o Espírito Santo, sobre toque religioso, como se libertar disso. Tem alguma dúvida? Chegou até aqui o final? Comente aqui embaixo se você quer mais vídeos sobre este assunto. Qual a sua dúvida? Você tem alguma pergunta sobre isso? Por favor, deixe que eu vou gostar muito de responder, tá bom? Inscreva-se no canal, curta, comenta e compartilhe o vídeo. Em nome de Jesus, outras pessoas serão abençoadas através de sua ação de graça realizada aqui neste vídeo. Deus abençoe.